seria até uma inconveniência, na verdade. Eu louvo a Deus que nós não trabalhamos assim. Querer saber como é que é a vida dos outros, para depois vir pregar, não é verdade? Mas eu prefiro que Deus, que sabe da sua vida, sabe da minha, sabe da nossa, venha falar. Abre a tua Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo de número 2. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estavam ali a mãe de Jesus e foram também convidados Jesus e a seus discípulos para bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que eles vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 a 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Querido, presta atenção, olha só. Seguindo aqui uma direção espiritual de Deus, como Deus criou o mundo, o que ele fez? Ele colocou Adão e Eva. Ou seja, ele criou o mundo colocando na terra, repita comigo, uma família. Repita comigo, um casal. Então, o que significa que Deus, é a vontade de Deus que o homem não vivesse só, e fez uma disjuntora para que tivesse adiante dele. Isso está escrito em Gênesis. E ele começa a palavra de Deus, ele começa a sua palavra mostrando que o maior interesse de Deus é a família. Um dos maiores investimentos que Deus faz é na família. Aí você vê no princípio do mundo Deus começando com a família. Agora você vê o princípio do ministério de Jesus Cristo, Deus se fazendo carne. Como ele começa o seu ministério? Na família. Ele começa o mundo com um casamento, e começa Jesus Cristo o seu ministério com um casamento. Então vê que Deus tem prioridade no seu casamento. Eu vou repetir: Deus tem prioridade no teu casamento. O teu casamento para Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Primeiro, se o Senhor Jesus quisesse começar o seu ministério, ele sabia que era filho de Deus, sim ou não? Verdade. Então ele poderia, Rony, começar o seu ministério chamando as câmeras, chamando a revista Time, me entende? Eu estou trazendo agora para a época. Chamando a CNN, chamando a City TV, e Jesus entrando dentro do cemitério. Visualiza isso. Começando o seu ministério e dizendo aos mortos: eu quero que toda esta ala, e as reportagens em cima, as câmeras em cima, eu quero que todo esse bloco, em meu nome, ressuscita. O que ia fazer? Todas aquelas pessoas que estavam mortas ali iam ou não ia ressuscitar? Iam ressuscitar com corpos normais, não putreficados, iam ressuscitar, porque ele é Deus. Mas ele não começou assim. Ele pode ter começado porque ele mostrou o seguinte: ressuscitar mortos não é a minha prioridade. Ele poderia, Emmanuel,
entrar dentro de um hospital e de loucos e dizer assim: eu quero que toda essa enfermaria aqui, no meu nome, sejam curados. Os médicos iam dizer: uau, a notícia ia rodar o mundo inteiro. Entrou um homem aqui chamado Jesus e curou todos os malucos, curou todos os enfermos. Escuta o que Deus está falando. Mas ele não começou assim. Sabe onde ele começou? No casamento. Porque se ele fizesse um casal feliz, escuta, não precisaria eles morrerem de estresse, morrerem de suicídio, morrerem por vontade própria. O que Jesus pensou é que ele começa em Caná da Galileia como prioridade no casamento, porque ele diz: por que eu não vou começar no hospital? Eu vou mostrar que a maioria dos problemas de saúde, ele nasce dentro de um casamento desajustado. Se eu fizer um casamento feliz, então haverá pessoas saudáveis. Então, em vez de começar num cemitério, em vez de começar no hospital, ele começa dentro de um casamento. Jesus quer começar no teu casamento. Jesus quer começar. O maior milagre de Jesus não é levantar morto, não é curar enfermo, não é curar leproso. Sabe, o maior da prioridade de Cristo é começar no teu casamento, abençoar, alicerçar. Então, ele viu que dentro daquele casamento havia terminado o vinho. O vinho é símbolo de alegria. Muito obrigado. Vinho é símbolo de alegria. E o que termina naquele casamento? E olha que incrível, que a perda de alegria vem às vezes que a gente não percebe. De repente começa a chegar a perda de alegria no casamento, não é verdade? Mas sabe por quê? Acúmulo de coisas. E o tempo vai fazendo perder a alegria do casamento. Jesus notou aquilo, que estava, o vinho acabou. E eles chegam para Jesus e olha só o que o Senhor está me mostrando aqui agora. Eles foram a Maria para dizer que o vinho acabou. Isso mostra para nós que quando você tiver um problema de casamento, não vai ser os outros que vai resolver o seu problema. Vai ser Jesus que vai resolver o seu problema. Às vezes a gente sai contando nosso problema para um, sai contando nosso problema para outro, sai contando problema. Essa é a minha melhor amiga, esse é meu melhor amigo, essa é a colega do trabalho, essa é a colega da escola. Não conta para Jesus qual é o problema. Todo mundo foi convidado a entrar no teu problema, menos Jesus foi convidado a resolver o problema. E o que acontece? Eles vão e chegam até Jesus. E os empregados dizem: olha, acabou o vinho, os responsáveis. E Jesus faz o grande milagre. O porquê que aquele casamento, aquele matrimônio, não terminou em desastre? A história do casal de Caná da Galileia não terminou em desastre. Sabe por quê? Eles convidaram Jesus para a festa deles. Eles convidaram Jesus para o casamento dele. Eles convidaram Jesus para estar dentro da sua casa. Sabe por quê? Tem pessoas que só chamam Jesus para catar os cacos, para tentar reformar o barraco, mas não chama Jesus para festa. Aquele homem, aquela mulher começou estruturado. Eles começaram a botar a base do seu casamento. Jesus não pode deixar de ser convidado. Aquele casamento tornou-se... Olha só, ela estava tudo preparado para um desastre, tudo preparado para uma vergonha, porque a maior vergonha em Israel é se faltasse alguma coisa, porque o casamento era preparado com muitos meses de antecedência. O casamento era preparado de acordo com o número de convidados, para não faltar nada, igual aquela mesa.